Fala comigo, meu povo. Tô com saudade de vocês, viu? 2 semanas desaparecido aí, viu, menino? Quem vê pensa que tá foragido. Eu quero começar uma nova série de vídeo com vocês e vocês vão entender o porquê agora. Só que eu quero esse vídeo inicial, para que vocês entendam como é que vai proceder isso aí. Eu queria começar dando um exemplo. No começo do exemplo você não vai entender nada. No final, se você tiver uma paciênciazinha, você vai inclusive tirar proveito disso aí. Então, se liga só nessa história. Em 2005 eu comecei a trabalhar numa empresa lá no Rio Grande do Norte de vendas, e eu gostava pra caraca, me descobri lá e tal, e me apaixonei e trabalhei 3 anos no Rio Grande do Norte e depois fui promovido para o Ceará. A gente fez um trabalhozinho legal no Rio Grande do Norte, e aí fui promovido para o Ceará para começar um trabalho. No Rio Grande do Norte eu era vendedor. No Ceará a empresa abriu uma distribuição lá, e aí eu fui convidado para ir como supervisor, e eu fui. O gerente nosso lá no Rio Grande do Norte era um cara safo, um cara fera, tinha feito administração e tal. Presta atenção, você não está entendendo nada, você vai entender. Tinha feito administração, e ele também foi para o Ceará com a gente, foi ser nosso gerente lá. Quando a gente foi para o Ceará, a gente começou a estreitar mais os laços, porque já na condição de supervisor, a gente tinha reunião todos os dias. Era supervisor que estava na ativa lá mesmo, lidando com ele todos os dias, fazendo a mesma coisa, na mesma área da atuação, era eu e mais 2. E ele era o nosso gerente, então a gente reunia todo dia de manhã e reunia todo dia final de expediente para colocar as coisas em ordem, fazer reunião e tal. De praxe, né? Só que o cara, ele tinha minha idade, assim, ele faz aniversário um dia antes de mim, e eu acho que se não era a mesma idade, era um ano para mais ou para menos, era uma coisa assim. Só que o cara vivia 10 anos na minha frente, a nível de entendimento, de cabeça, de maturidade. O cara tinha feito para ser gerente lá na empresa na época, tinha feito faculdade de administração, era um cara muito tranquilo, um cara muito sábio. Ele já sabia, eu não sei mensurar agora, porque eu na época era muito imaturo em relação a isso, então eu não conseguia detectar a ideia do cara. E quando a gente começou a se aproximar mais, ele dava muito conselho para mim e para os meus 2 amigos, que a gente vivia a mesma realidade, que é a realidade de mais de 90% da população, né, assalariada no Brasil, que é o quê? Comprometer todo o seu salário, gastar tudo que ganha, gastar mais do que ganha, viver enfiado em juros, é a realidade do Brasil. E ele vivia ensinando isso pra gente, cara, não faz assim, não gasta tudo que você ganha, aprenda a investir um pouquinho. Ah, mas eu não ganho muito. Meu amigo, tudo na vida é um processo, você tem que ter paciência. Ele dizia muito isso. Se você não tem condição de guardar R$ 500 por mês, eu pagava 640 na parcela de um carro, que quando eu quitei, ele ficou chateado comigo, porque quando eu quitei, no outro dia eu troquei e peguei mais 40 parcelas de R$ 600 de novo. Ele disse, olha, esses R$ 600 que você pegou, nesse exemplo que eu estou lhe dando, se você estivesse investindo, seu carro está novinho, por que você deu fim ao carro? Você não tem condição de pagar a parcela de R$ 600? Junto, meu amigo, compra um terreno. O terreno vai valorizar. Carro não, é só jogar dinheiro no mato. E eu era ignorante em relação a isso. Eu lembro até hoje desses exemplos. Sabe o que aconteceu comigo? Eu ignorava isso por falta de conhecimento, né? Por isso que a palavra ignorância está falando. Ignorância não é você ser bruto, é você não ter o conhecimento necessário para tomar as decisões corretas que vão mudar a tua vida lá na frente. O brasileiro é muito imediatista. Eu nunca tomei decisão positiva nenhuma em relação ao que esse cara me ensinou. E a vida foi seguindo. E esse cara fez assim, ó. E a gente aqui, ó. Entendeu? Por quê? Era a mesma coisa. E eu vou dizer a você, eu garanto a você, porque a gente conhecia próximo. Não é porque ele era gerente e ganhava super bem, não. A nossa diferença, que a gente tem muito benefício. Então a nossa diferença não estava muito 3 vezes, 2 vezes mais, não. Não era desculpa não do salário dele, porque ele ganhava muito. Não. Era aqui, ó, conhecimento. Por isso que eu tô falando que você pode tirar proveito desse vídeo. Eu fui entender o que esse cara me falava, acho que 8 anos depois. 8 anos depois. Você imagina, eu fiquei me perguntando. Tudo tem seu tempo na vida, ok? Mas eu ficava me perguntando. Imagina se eu tivesse entendido o que aquele cara falou. O cara não era coach, não era palestrante, era um cara comum, simples, nosso gerente, que queria o nosso bem, porque convivia com a gente, queria o nosso bem. Ele via, acho que doía no coração dele,
Como é que esses caras trabalham o mês todinho, rala pra caraca, a vida é difícil e gosta de jogar o dinheiro todo fora? Que eu tô dando exemplo do carro aqui, mas com todas as outras situações que é comum pra mim e pra você, de jogar dinheiro fora. Trocar de celular, pagando parcela, viver estourando cartão, tudo no Brasil é juros. Você dá um pay de feder, você tem que pagar juros. E a gente vive assim. E o cara ficava, pelo amor de Deus, cara, sai dessa vida, sai dessa vida. E eu vim entender isso morando aqui nos Estados Unidos. Por isso que eu quero compartilhar isso com você. Quando eu entendi isso, eu digo, caraca, velho, o cara era um sábio, o cara era um ninja. E nós nunca abrimos nossos olhos com a nossa ignorância, falta de humildade, para entender o que ele estava falando. Aí eu tomei a decisão aqui, uns 3 anos para trás, de deixar de ser ignorante. Como é que você deixa de ser ignorante? Vá atrás de conhecimento, com humildade, vá atrás de ouvir pessoas que já passaram pelo que você passou e que conseguiram mudar a rota da sua vida para que parasse de ser assim e começasse a fazer assim. E aí que você está falando de dinheiro, tudo é dinheiro nessa vida. Cara, isso é um exemplo. Eu tenho estudado, pesquisado, tentado aprender com toda humildade a respeito de todas as áreas que fazem parte da nossa vida. Nosso relacionamento com Deus, como é importante. Se você não tem isso, pelo amor de Deus, não te culpo, mas se puder dar um conselho, busca ter um relacionamento com Deus. Não estou falando de religião, estou falando de relacionamento com Deus. Casamento. Muitos divórcios hoje acontecem, infelizmente. Eu não vou dar aqui número, 92,37%, mentira. Mas a grande parte dos casamentos se desfazem por causa de finanças, não é verdade? A maior briga, finança. Ou finança ou tempo. O cara tem dinheiro, mas não tem tempo para estar com a família. Tem tempo, mas não tem dinheiro. Aí é estresse de todo lado. Por diversas razões, que eu não vou tratar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Filhos, criação de filhos. Como é que você consegue lidar com seus filhos sem que eles virem ausentes na tua vida, sem que eles não queiram estar contigo? Então, eu estou dando esse exemplo para começar. Esse exemplo do carro que eu estou falando, das finanças, desse meu gerente, é para a gente entender que existem muitas coisas que eu não fazia. E eu tomei a decisão de compartilhar isso com vocês, porque assim como esse cara quis o meu bem e eu não dei ouvidos e atrasei alguns anos da minha vida, eu decidi não ser ignorante. Eu não queria falar disso. Depois que eu decidi deixar de ser ignorante, já era para estar falando disso com vocês há muito tempo, mas algumas barreiras, e também são coisas que a gente vai conversar muito aqui, algumas barreiras me impediram. Barreiras aqui, ó, na minha mente. Entendeu? E hoje eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em compartilhar aquilo que eu tenho feito, que tem me feito bem. E se alguém vai querer fazer, alguém vai deixar de fazer, aí fique em paz. E hoje eu estou em paz porque eu não estou atrás de like, não estou atrás de inscrito, não estou atrás de seguidor. Eu estou atrás de passar aquilo que eu tenho aprendido e tem me feito bem. Se eu fizer bem para algum de vocês, eu estou satisfeito demais. E aí, entrega na mão de Deus e o tempo é responsável por tudo. Beleza? Então fica essa dica. Primeira lição do dia: nunca gaste mais. Tente, faça uma planilha. Acho que meu próximo vídeo vai ser sobre isso. Faz uma planilha do que você está gastando, de quanto você ganha, o que é que você poderia tirar fora, para que você organize seu orçamento, organize suas despesas, organize suas receitas, para que um dia lá na frente você possa conseguir investir alguma coisinha. Mas não é assunto para agora, beleza? Fica com Deus, estamos juntos. Se essa palavra fez sentido para você, se essa história fez sentido para você, compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas, beleza? E eu te vejo no próximo vídeo, seu abençoado. Now the world